Hi everyone, olá a todos. I'm Teacher Daniel, professor Daniel. Hoje nós estamos aqui para estar estudando inglês para negócios e afins. Nós vamos estar falando sobre job interview, sobre WH questions and comparatives, ok? Tudo bem? Vamos para a nossa aula. Job interview. O que é um job interview? Job interview é uma entrevista de emprego. Nós temos aqui a seguinte definição. Conversation between a job applicant and the representative of an employer. Ou seja, uma conversa entre alguém que está aplicando para o emprego. Quem quer aplicar para o emprego? É você ir lá e dar entrada no processo para que você possa participar daquele processo seletivo, né? Dar entrada num processo seletivo, né? Vamos ser bem mais claros, né? Ou seja, a pessoa que participa de um processo seletivo, né, com um representante de uma empresa, a conversa entre os dois. Então, isso é um job interview. Job interview é algo que todos nós devemos fazer, devemos passar por um desses para que a gente consiga alcançar, né, um novo posto de emprego ou entrar no mercado de trabalho, né? Então, o job interview é algo que é comum às pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho, né? Tanto para participar ou quanto para fazer, né? Você também, em algum momento, pode ser um entrevistador, né, de alguma empresa, né? Tudo bem? Então, um job interview é isso. É esse momento ali, né, onde uma pessoa conversa com o empregador, né, para que ele possa ser conhecido, né, que ele possa lhe falar suas forças, suas fraquezas, seus interesses, né, para que ele possa passar ou não por aquele processo e ser empregado, ou sim ou não também. Tudo certo? Job interview. Practicing for a job interview in English is an excellent way to improve that valuable skill. O que é isso, professor? Participar de uma entrevista de emprego em inglês, né? Isso que nós estamos estudando aqui hoje. Nós vamos treinar para isso. Uma entrevista de emprego em inglês, né? Uma excelente maneira de improve. O que é improve? Melhorar, né? Fazer aquilo melhor, né? A nossa habilidade, né? Esse valuable skill, né? Além de ser uma habilidade, é importante. Por quê? Porque falar inglês hoje é algo muito importante, né? O inglês é uma língua franca usada no mundo inteiro, né? É uma língua que é usada em todas as comunicações, né, dos países. Então, a gente tem que saber, né, esse inglês, pelo menos um pouco, né? Para que a gente possa se comunicar, né? Em qualquer lugar que a gente for, né? Então, essa prática ela é uma prática muito importante, né? Numa entrevista de emprego, a primeira etapa que a gente vai encontrar é a etapa da introdução da gente, da introducing yourself, ou seja, a apresentação de nós mesmos, né? Provavelmente aquele entrevistador, né, vai chegar para você e vai falar assim, please introduce yourself, ou seja, por favor, apresente-se, né? Se apresente, né? Ou no pé da letra, introduza você mesmo para nós, né? Para a empresa, né? Ou seja, apresente-se, né? Uma das maneiras mais simples é você vai falar seu nome. My name is, no meu caso, my name is Daniel. Você pode falar a sua idade. I'm 39 years old. No meu caso, né, eu tenho 39 anos. Você vai falar a sua, né? Pode perguntar o que você faz na empresa em que você trabalha ou o que você fazia na empresa anterior, né? Usually, aí você vai responder, usually I am a teacher, no meu caso. Eu sou um professor, né? In the company in the X company, ou seja, a empresa em que eu trabalho, né? Então, isso é um resumo, né, bem básico do que a gente pode encontrar, né? Que pode perguntar se você é casado, se você tem filhos, né? Perguntar o que você gosta de fazer, quais são seus hobbies, né? Então, várias coisas podem ser colocadas aqui nesse local, certo? Mas esse aqui é um exemplo bem pequeno, mas entenda, não só as frases que a gente quer aprender, mas o processo em si. E o processo sabe que, em primeiro lugar, você vai ter que se apresentar, você vai ter que mostrar quem que você é para aquela empresa, beleza? Nesse meio tempo aí, né, nós vamos entrar em questões, em perguntas, né? O seu entrevistador vai continuar te perguntando, né, sobre interesses, sobre salário, sobre as suas capacidades, né, suas habilidades, ele vai te perguntar, né? Aí nesse tempo, nesse meio tempo dessas perguntas, nós podemos nos deparar com as WH questions. O que são as WH questions, né? Aqui a definição nos diz o seguinte: Name we give to a group of words that start with the letter sequence
W and H. And the word how to use it to make question. Ou seja, é o nome que a gente dá a um grupo de palavras que começam com a sequência W e H, né? W, H. W, H. E a palavra how também. A palavra how não começa com WH, né? Inclusive ela tem o W, o H no início e o W no final, mas ela é uma pergunta ela é uma palavra que é utilizada para fazer perguntas, ou seja, use it to make questions. Aqui a gente tem as palavras, essas são as WH words, que são utilizadas para fazer as WH questions. A gente tem o who, tem o where, tem o why, tem o what, which, when, how, né? E as suas devidas traduções aí. Se você observar, você vai ver que o what e o which, eles têm a mesma tradução. Mas e qual que é a diferença entre eles, professor? Se você utiliza o what quando você tem uma pergunta que pode ter uma resposta genérica. Por exemplo, se eu te perguntasse, what color do you like most? You like most? Qual cor que você mais gosta? Então, você pode dar uma resposta genérica, pode ser qualquer cor, né? Pode ser azul, amarelo, verde, né? Blue, yellow, green, pink, red, pode ser qualquer cor, né? Agora, se eu perguntar, which color do you like most? Significa que eu vou te dar uma opção no final da frase. Which color do you like most? Red or blue? Or pink? Qual dessas três cores você gosta mais? Então, quando você utiliza o which, quando você vai dar uma opção de escolha, você usa o what, quando você tem uma resposta geral, entendeu? Tá certinho? Aqui a gente tem alguns exemplos, certo? A gente tem o what, a gente tem o why, tem o how lá embaixo, né? E são alguns exemplos de frases que são utilizadas numa entrevista de emprego, né? Alguém pode perguntar, what do you know about my company? O que você sabe sobre a minha empresa, né? Pode perguntar, what is your weakness or strengths, né? Quais são as suas fraquezas ou forças? Qual é o seu ponto fraco e seu ponto forte, né? How did you hear about this position, né? Como é que você ficou sabendo, né? Dessa vaga de emprego, né? Então, são questões que podem aparecer, tudo certo? E só para lembrar aqui, todo esse material aqui, ele vai estar disponível no nosso script, né, da aula, né, no roteiro da aula, né, que vai ser compartilhado com os alunos, e também depois elas vão estar disponibilizando esse slide aqui, né, para que vocês possam estar estudando e reforçando esse conhecimento, tá certo? Comparative adjective, né? O que é o comparativo? Durante esse processo aí de perguntas, né, a gente pode se deparar, né, com os comparatives. O que são eles? A comparative adjective, né, is an adjective which is used to compare two things. Aqui eu coloquei a definição entre parênteses do que é um adjetivo, né, que é a word to give a quality or a feature to a noun or a pronoun, né, ou seja, uma palavra que dá qualidade, né, qualidades, né, ou características para um substantivo ou um pronome. The car is red. Red é a característica, né? The girl is beautiful. A garota é linda, né? Então, beautiful é a característica daquela garota. E o comparative a gente vai estar usando para comparar, né? Nós vamos pegar esse adjetivo, nós vamos estar adicionando nele algumas partículas, né? Para que a gente possa estar fazendo essa comparação, né? Adicionando ou antes dele ou depois dele. Mas nós vamos ver daqui um pouco, beleza? E nós temos aqui alguns exemplos, né? Which is better for you, day or night shift, né? Inclusive essa frase a gente tem aqui, né? O better, que é um adjective comparative, né? Um adjetivo de comparação, e a gente tem o which ali, né? Que é um WH question, que nos faz a pergunta, né? E ali você pode observar que tem o daily or night shift. Ou seja, né? A gente tem aqui as duas opções, né? De resposta que a gente utiliza quando tem o which, tá certo? Vamos prosseguindo aqui. Aqui tem algumas regras, né? A gente tem regular comparatives e irregular, né? Regulares e irregulares. Regular and irregular. Tá certo? E os regulares têm regrinha. Aqui estão as regras deles. Quando você tem um regular com uma sílaba, né? Você vai adicionar ER no final. Se você tem um regular com uma ou duas sílabas, mas que termina com Y, a gente remove aquele Y, né?
remove that Y, né, o Y, e adiciona a IR, né, ou seja, IER. Vou fazer a forma comparativa. Com adjetivos que terminam com uma vogal simples, followed by a single consonant, ou seja, termina com a vogal, seguido por uma consoante, né, a gente dobra a consoante e adiciona o ER no final. E adjetivos, né, que tiver duas sílabas, né, que não terminam em Y, ou seja, não terminam em Y, né, e todos, ou adjetivos que tem 3 sílabas, a gente vai adicionar um more antes, né, add more before, ou seja, antes do adjetivo, a gente vai adicionar um more, beleza? Aqui está essa explicação aqui em português, para ficar mais claro, né, para a gente. E alguns exemplos, né, a gente vai ter lá no nosso material de apoio, beleza? Aqui a gente tem os irregulares. O que são os irregulares? These very common adjectives have completely irregular comparative and superlative forms. Ou seja, esses adjetivos muito comuns têm formas comparativas e superlativas completamente irregulares. Vamos ler de novo em inglês. These very common adjectives had completely irregular comparative and superlative forms, né? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos deles, né? Você pode ver que o good vira better, se transformou totalmente. O bad vira worse, a forma comparativa. O little vira less, o much vira more, né? O far vira further. Ou seja, o irregular ele se transforma. E como é que eu faço para saber isso, professor? Somente memorizando. Isso aí a gente vai ter que ir estudando, aprendendo e memorizando essa lista de verbos, beleza? Prosseguindo aqui, caminhando já para o final da nossa aula, a gente tem aqui job interview, né? Have in mind, job interview typically precedes the hiring decision. So here are some tips for a successful interview. Ou seja, tem na sua mente que a entrevista de emprego, normalmente ela precede, ou seja, ela vem antes, né, da decisão de contratação. Então, ela é algo muito importante, porque uma grande parte aí do seu processo seletivo, né, vai depender da sua entrevista de emprego, vai depender do seu job interview, para saber se você vai ser contratado ou não, né? E aqui os tips, né? Eu falei que ia dar alguns tips, ou seja, algumas dicas, né? E a gente tem aqui algumas dicas para a gente seguir. A gente tem aqui tell the truth. Always tell the truth, ou seja, sempre fale a verdade, não minta. Coloque a verdade no seu currículo, coloque a verdade nas suas palavras, né? Fale sempre a verdade. Listen carefully to the interviewer, ou seja, ouça com muito cuidado, né, o seu entrevistador, o que ele está te perguntando, o que ele está te falando, ouça, né? Lembre-se, bem, que a gente tem que estar sempre pronto para ouvir, né? Ouça e depois fale, né? Watch your speak. Preste atenção no que você está falando, a sua gramática, né? As palavras que você está utilizando, se você está utilizando gírias ou não, né? Uma coisa interessante de se fazer é observe qual que é o contexto da sua empresa, né? Para você saber a melhor forma de se apresentar ali, né? Be prepared for personal questions, esteja preparado para perguntas pessoais. Close on a positive enthusiastic note, ou seja, sempre esteja numa nota positiva, sempre venha com um pensamento positivo, né? Greet the interviewer with a handshake and a smile, ou seja, cumprimente, né, o seu entrevistador, né? Pega na mão, aperta, sorria, né? Lembrando sobre os cuidados, né, com a Covid-19, viu, gente? Se for um lugar que não pode pegar na mão, não pegue, mas tenha sempre um sorriso no rosto. Se você tiver de máscara, né, que não puder mostrar seu rosto, tenha sempre essa atitude positiva, né, para que a pessoa possa perceber isso em você, né? Nunca seja triste, amarrado, fica ali meio... Não fique assim, sempre peito aberto e pronto para tudo, tá certo? Focus, ou seja, tenha foco no que você está fazendo e don't be embarrassed if you are nervous. Se você estiver nervoso, que é normal, em toda entrevista de emprego a gente ficar nervoso, né? Não sinta vergonha, né? Não tenha medo de falar, não tenha medo de expor, de responder as perguntas, de expor o seu ponto de vista, né? Quando for necessário, né? Nervoso é uma coisa, agora não deixe esse nervosismo te travar, né? Vença esse nervosismo, vá com coragem para a sua entrevista, tá certo? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos fazer um practice, né? Let's practice. Vamos fazer alguns exercícios, algumas atividades. Let's sit in pairs, né? Vamos sentar em pares, né? 2 a 2. And practice like a real interview. Vamos praticar como se fosse uma entrevista de verdade.
Use the list provided, nessa lista que eu estou entregando para vocês. Ask each other the question. Vamos perguntar as questões um para o outro, né? Pergunte para o seu parceiro as questões que estão escritas aí, né? The questions have to be answered with previous knowledge in English, ou seja, a gente só tem as perguntas na lista. A resposta você vai pensar, vai utilizar o seu conhecimento na língua inglesa, o conhecimento dessa aula de hoje, e assim você vai criar essas respostas, entendeu? E vocês vão fazer isso um com o outro. E depois nós vamos escrever essas respostas, né? Write the answers, né? In a separate sheet, ou seja, numa folha separada, né? Uma folha à parte, tudo bem? Assim nós vamos estar desenvolvendo nosso speaking, when you ask the question, nosso reading, quando a gente lê as perguntas, o nosso listening, quando a gente ouvir o nosso parceiro falando com a gente, e nosso speaking, né? Quando a gente estiver falando, tá certo? Tudo bem com vocês? Então, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito e até mais, hein?